Oi, oi, meninos, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais um encontro, então, de biologia? Hoje, nosso assunto, ele será um pouquinho diferente, né, do que foi falado na aula passada. A aula passada foi biotecnologia. E hoje nós vamos falar sobre membrana celular. Então, a gente vai trabalhar a parte da sua fisiologia, isso, da sua fisiologia. A constituição também, né, a parte da biologia. Vamos trabalhar sobre os transportes e tudo mais, tá bom? Então, nossa aula será relacionada ao módulo 10, tá? Como de costume, eu estou sempre trabalhando com vocês com o sumário para vocês verem tudo o que será abordado na nossa aula, ok? Então, meninos, se nós formos olhar aqui, nós conseguimos observar que será trabalhado o capítulo 2, Biologia das Células, parte 2, do livro 3, tá bom? Onde será abordado os seguintes temas: membrana celular, o modelo mosaico fluido, que também é relacionado à bicamada lipídica, as especializações da membrana plasmática, tá bom? Como, por exemplo, as microvilosidades, as invaginações, desmossomos e interdigitações, tá? Os mecanismos de transporte, tanto transporte passivo quanto transporte ativo. Então, o transporte passivo nós vamos trabalhar com a difusão simples, facilitada e a osmose, né? Tanto na célula animal quanto na célula vegetal, ok? E, por final, então, nós vamos abordar o transporte ativo, tá? Então, serão todos esses conteúdos que iremos trabalhar na aula de hoje. Para começar, gente, vamos caracterizar o que seria uma membrana celular, tá bom? A membrana celular, gente, ela é uma bicamada lipídica, né? Ela é constituída por lipídios na sua maioria, mas também há a presença, então, de moléculas proteicas, de carboidratos, né? Que caracterizam, como nós vamos ver mais lá adiante, um mosaico fluido, né? E essa membrana celular, nas células procariontes, como nós vimos num vídeo anterior, então, ela é constituída, né? A célula é constituída apenas pela membrana plasmática. Já por sua vez, as células eucariontes, ela tem todo um sistema de endomembranas. Por quê? Porque além da membrana plasmática, ela tem também organelas que são membranosas, como aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, os retículos endoplasmático, liso e rugoso, tá? O envoltório nuclear, ainda existe os lisossomos, os peroxissomos, né? Ou os vacúolos, como também as mitocôndrias. Na célula vegetal ainda a gente tem os cloroplastos, né? Então, as células eucariontes, elas são formadas, com um sistema de endomembranas. Então, praticamente todas as funções das células têm organelas membranosas, tá? Exceto os ribossomos. Os ribossomos, eles são organelas só que proteicas, né? Não são organelas membranosas. E essa capacidade, então, gente, essa presença da membrana que delimita a célula, a membrana celular mais especificamente, permite controlar realmente a passagem das substâncias, então, do citoplasma para o meio extracelular ou vice-versa, tá? Ou seja, tem uma permeabilidade seletiva, que nós vamos ver mais adiante o porquê, né, que existe essa permeabilidade seletiva. Tá? Mas graças à membrana plasmática, as células, então, tanto procariontes quanto eucariontes, elas conseguem selecionar o que entra na célula, tá? Do meio extra para o meio intracelular. Bem como consegue eliminar, né, substâncias para o meio extracelular, permitindo assim uma fluidez seletiva, né, entre o meio intra e o meio extracelular, ok? Bom, gente, a membrana plasmática, ela foi, então, classificada por Singer e Nicholson como um mosaico fluido,
tá? Por que que o mosaico fluido, gente? Porque, gente, elas são constituídas tanto por porções lipídicas, tanto fosfolipídios e colesterol, como nas células animais, tá? As células vegetais possuem outros esteroides, como também com proteínas. Proteínas que podem ficar somente em uma das partes, então, da membrana, que são chamadas de proteínas periféricas, ou aquelas proteínas que atravessam as duas camadas lipídicas da membrana, que são chamadas de proteínas integrais, tá bom? Além disso, gente, esse modelo mosaico fluido, além de ter constituição lipídica e proteica, também apresenta a característica de movimentação das partículas movimentação das partículas constituintes da membrana. Então, os fosfolipídios, as proteínas não são fixas, eles não têm um posicionamento fixo, na membrana plasmática. E sim, eles ficam se locomovendo, tá? Os fosfolipídios, por exemplo, eles podem fazer um mecanismo de flip-flop, que é eles estarem em um dos lados, né? E passar para o outro. Ou eles realmente podem se locomover ao longo de toda a extensão da bicamada lipídica. Assim como também as proteínas, tá bom? As proteínas, elas possuem essa capacidade, tá? De movimentar-se livremente na estrutura da membrana, ok? Permitindo dessa forma uma facilidade, gente, de transporte para o meio intracelular, tá ok? Porque elas se locomovem de acordo com a exigência, né, a necessidade daquela célula, tá bom? Então, o mosaico fluido, ele é caracterizado justamente por ser uma membrana lipoproteica, né? E porque as proteínas, elas podem movimentar-se livremente, tá? De acordo com a oferta, né, a necessidade celular. Além disso, gente, é válido lembrar, como eu falei, que os fosfolipídios também fazem um movimento de flip-flop, vão de um lado para o outro na bicamada, tá? Professora, mas existe também os carboidratos presentes na membrana. Sim, gente, os carboidratos também estão presentes na membrana, mas só ficam no meio extracelular, tá bom? Eles constituem o que é chamado de glicocálice, tá? Que eles podem ser tanto aderidos às proteínas quanto aos lipídios, mas eles são exclusivamente do meio extracelular. Nós podemos observar, inclusive aqui, né? O meio extracelular tem as glicoproteínas, tem aqui os glicolipídios, mas se não, aqui não está designado de forma aqui, tá? Glicolipídios, ok? Onde a gente pode observar que da cabeça do fosfolipídio tem açúcares, tá bom? Dessa forma, então, os carboidratos só ficam na parte extracelular. E na parte intracelular, então, ficam as proteínas integrais ou periféricas, né? Aqui, ou as extrínsecas ou intrínsecas. E também essas proteínas, é importante salientar que elas são importantes para a sustentação do citoesqueleto da célula, né? Então, o citoesqueleto que dá forma e permite a rigidez, não, né? Que dá forma e sustentação à célula, são aderidos, então, a essas proteínas, principalmente as proteínas periféricas ou extrínsecas, tá ok? Bom, gente, e aí nós temos aqui um pequeno fluxograma, um mapa mental sobre a membrana plasmática e sua constituição, tá? Então, ela é constituída por esteroides, ok? Ou na célula animal, então, seria o colesterol, o principal esteroide, ou esteroide, né? Na célula vegetal são outros, tá bom? Além disso, a constituição é formada por fosfolipídios, né? Que nós vamos ver as características, mas é uma molécula anfipática, tá bom? É constituída também por carboidratos e proteínas. O colesterol mais os fosfolipídios, eles formam a bicamada lipídica, né? Então, é como se fosse um sanduíche, né? Onde uma parte de cima do pão e a parte de baixo, então, seriam os fosfolipídios com alguns colesteróis inseridos, tá bom? Já os fosfolipídios associados aos carboidratos, eles formam os glicolipídios, né?
E os carboidratos e as proteínas formam as glicoproteínas, ok? Esses glicolipídios e glicoproteínas, eles formam o glicocálice, que permite, gente, desde a estabilidade estrutural da célula, né, a manutenção da forma, o reconhecimento celular entre uma e outra célula, por exemplo, células do mesmo tecido, tecido ósseo, elas precisam se reconhecer para ficarem aderidas. Então, o glicocálice serve justamente para isso, para reconhecimento. Além disso, também o glicocálice exerce um papel importantíssimo na resposta imune, tá? Sinalização de anticorpos, produção, anticorpos, como é que eu posso falar? Sinalização para anticorpos, e as células de defesa também podem ter proteínas, né, aderidas como anticorpos na própria membrana celular, tá bom? Além disso, também para a questão do sistema sanguíneo, ABO, né, também é um papel do glicocálice. E as proteínas, de forma separada, gente, elas podem ser extrínsecas ou intrínsecas, né? As extrínsecas são aquelas proteínas periféricas que ficam somente um dos lados da bicamada lipídica, e as intrínsecas, então, são aquelas que ultrapassam de fora a fora, né, a membrana, tá ok? Então, gente, em relação ao principal componente, né? Qual é o principal componente da bicamada lipídica? Ela é constituída por tudo aquilo que nós vimos, né? Mas em sua composição, a maioria seria os fosfolipídios. Os fosfolipídios, gente, eles são um tipo de lipídios, né? Que apresentam um radical fosfato na sua estrutura. São moléculas, então, longas, aqui nós conseguimos observar, então, os ácidos graxos e o grupamento fosfato aqui em vermelhinho, tá? E um componente, então, proteico, né? De aminoácidos, às vezes, tá bom? Então, essa característica, perdão, dos fosfolipídios, né, de ter uma região apolar e uma região polar, dá a sua característica anfipática, tendo uma região com afinidade de água e outra região sem afinidade de água. Então, a cabeça polar, que é formada, então, por um aminoácido, né, a junção, né, a junção de aminoácidos ou alguns carboidratos, tá ok? Elas podem ter, como é que eu posso falar? Interação, agora vem a palavra. Tem interação com a água. Então, nesse lado, na parte superior do fosfolipídio, na região da cabeça, nós temos a porção hidrofílica, né, que tem afinidade com a água. Já na porção inferior, onde tem os dois ácidos graxos, um ácido graxo saturado e outro ácido graxo insaturado, com ligações duplas na sua estrutura, possui, então, a porção, perdão, hidrofóbica, né, que tem pavor, fobia de água. E aí, gente, como eu tenho uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica, para que a célula, então, possa exercer seu papel e ficar em constante contato com a água, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, formou-se duas camadas de fosfolipídios, onde as cabeças polares, elas ficam na parte exterior, ficam na parte de fora, né? Tanto do meio extracelular quanto do meio intracelular, como a gente consegue observar aqui nessa imagenzinha, né? Onde o azulzinho seria a cabeça polar. E a porção hidrofóbica dos fosfolipídios ficam no meio, né? Permitindo dessa forma, gente, uma fluidez seletiva, né? Então, essa bicamada lipídica, essa parte polar, então, como nós conseguimos observar aqui, e as caudas apolares, elas fornecem, então, uma fluidez, tá bom? Mais seletiva, não é qualquer coisa, não é qualquer molécula que ultrapassa a membrana, né? Somente aqueles componentes mais pequenos, né? Ou mais solúveis em lipídios, os lipossolúveis. Bom, e essas duas
essas duas camadas lipídicas, elas ficam unidas através de interações hidrofóbicas das caudas apolares, tá? Não é uma ligação, é somente uma interação hidrofóbica, tá? Porque se essas porções apolares entrarem em contato com a água, tanto do meio intro e do extra, então elas vão provocar então uma retração, né? Elas vão se formar micelas, alguma coisa assim, tentando fugir dessa água. Então, para que elas não entrem em contato em hipótese alguma com a água, elas ficam então interagindo, tá bom? Entre si, né? Então, por interações hidrofóbicas, tá? Dessa forma, então, a bicamada lipídica, o sanduíche, não se dissocia naturalmente, exceto quando a célula sofre processo de degeneração, né, apoptose, ou quando entra um fator externo de destruição celular, tá bom? Além disso, gente, no mosaico fluido tem os esteroides, né, que na célula animal seria o colesterol, ou esteroide, então, que constitui a membrana celular. Bom, gente, é válido lembrar que esse colesterol, esses esteroides têm papel importantíssimo na membrana celular. Por quê? Porque eles promovem uma certa rigidez à bicamada lipídica. Então, quanto mais colesterol há na bicamada lipídica, menos fluida se torna essa bicamada, mais seletiva ela se torna, tá? Então, o colesterol, os esteroides, como uma forma geral, eles são responsáveis pela fluidez realmente da membrana plasmática. Os fosfolipídios, então, também são responsáveis até pela permeabilidade seletiva, mas a fluidez realmente, tornando a célula menos ou mais fluida, está muito relacionada à quantidade de colesterol que a membrana plasmática possui. Então, quanto mais colesterol, menos fluida é a bicamada, mais difícil é a permeabilidade, mais difícil é o transporte através da membrana, a difusão simples, né? E o inverso também, né? Quanto menos colesterol, mais fluida é a membrana, mais facilmente ocorrem, então, trocas com o meio intra e o meio extracelular através da membrana. Outro constituinte, então, da membrana seriam os carboidratos. Os carboidratos, então, gente, eles podem estar ligados tanto aos lipídios, formando os glicolipídios, ou ligados às proteínas, formando as glicoproteínas, tá bom? E como eu falei, sempre estão no meio extracelular e formam, gente, o glicocálice, né? Ou glicocálix, tá? O glicocálix é como se fosse, então, a identidade, um código de barra, então, para a célula, oferecendo várias funções a ela, como, por exemplo, proteção, né? Por quê? Porque esse glicocálice, perdão, ele, querendo ou não, impede um pouco a interação, então, das células com patógenos, exceto quando existe um receptor específico, né? Então, tem isso, ou a presença de anticorpos, permite que anticorpos se liguem a eles, tá? Permite uma retenção de nutrientes, então é importantíssimo para a ligação, então, por exemplo, de hormônios, dos próprios nutrientes para permitir a entrada deles na célula. O reconhecimento celular que eu falei, né, de uma célula com a outra para que elas não se desprendam, né, cada um vai para um canto. Inclusive, é válido lembrar que quando a célula perde essa capacidade de reconhecimento, normalmente elas se mutam e podem se tornar células neoplásicas, né? Que então não reconhece o tecido, a sua limitação até onde ela pode crescer, né? E se multiplicar. E reações imunitárias, né, gente? Como eu falei, né, pela questão dos anticorpos e também pelo sistema ABO, né? O tipo sanguíneo, então, das pessoas está muito relacionado ao glicocálice, as proteínas presentes, e os carboidratos presentes na membrana celular das hemácias, tá? Aqui, gente, nós podemos observar a diferença entre o tipo sanguíneo A, B, o AB e o O. Observem que todos eles apresentam a galactose, a N-acetilglucosamina, tá? Outra galactose e uma frutose,
né? E o que diferencia o sistema ABO é justamente a presença do quinto açúcar na sua membrana, tá bom? Nesse grupo de carboidratos. Exceto para o grupo O, que não tem esse quinto, né? Por isso que dizem que ele é lisa. A membrana do grupo O não tem nenhuma proteína que expresse o tipo sanguíneo, nenhum carboidrato. Na verdade, não é isso, é que ela não tem o quinto, então o carboidrato que determina o fator sanguíneo, né? Por exemplo, tipo A, o grupo sanguíneo A tem tem o quinto carboidrato, uma N-acetilgalactosamina, tá bom? Permitindo assim que seja classificado, né, com o grupo sanguíneo A. O grupo sanguíneo B tem outra galactose, né, na sua estrutura. O grupo sanguíneo A e B expressam os dois grupos de carboidratos, né? Tanto o que possui N-acetilgalactosamina na extremidade, quanto frutose, por isso que é A e B. E o grupo O não possui nenhum destes, né? Ele é liso, entre aspas, né? Bom, gente, além do glicocálice, tá? Além dos constituintes que eu falei, os lipídios, fosfolipídios, colesterol, as proteínas que eu falei também, os carboidratos, as membranas, além do que eu falei da permeabilidade, ela exerce diferentes funções, tá? Dentre diferentes funções que nós vamos ver, e também, gente, tem aquelas especializações de determinadas células, de determinadas membranas, de acordo com o seu grupo, né, celular. Por exemplo, as microvilosidades. O que seriam as microvilosidades ou invaginações? As microvilosidades, gente, são extensões membranosas, tá bom? Ou seja, a membrana celular, ela aumenta a sua extensão, formando dobras, permitindo assim que aumente a superfície de contato com o meio, facilitando o processo de absorção. Então, as microvilosidades é como se fosse um pequeno pente, né? Onde cada um dos dentes do pente fosse uma extensão da membrana, permitindo que todas essas regiões aqui entrassem em contato com o meio, facilitando a absorção, ou seja, fazendo com que cada um desses cantos aqui sejam responsáveis também por absorção. Se caso não houvesse a microvilosidade, ela seria lisa. Então, olha só, o tamanho, então, de extensão para absorção é muito menor se eu considerar as microvilosidades presentes, né? Então, por isso que foram surgindo essas especializações. E elas estão presentes principalmente naquelas células que fazem absorção, como o intestino delgado e os rins. O intestino delgado, ele é o principal responsável pela absorção dos nutrientes, e os túbulos contorcidos proximais, eles exercem a função de absorção, então, dos componentes filtrados pelo glomérulo, né? Além das microvilosidades, gente, que eu falei para vocês, que são expansões da membrana que aumentam a superfície de absorção, nós temos outras especializações, como, por exemplo, zona oclusiva, junção aderente, desmossomos, junção comunicantes e hemodesmossomos, principalmente para permitir que as células fiquem ligadas umas às outras, tá bom? Juntamente com a associação com o glicocálice, que permite o reconhecimento de uma célula a outra. Bom, gente, por exemplo, aqui em cima, as zonas oclusivas seriam pequenas vedações que acontecem no ápice, então, das membranas, tá bom? Principalmente naquelas células do epitélio, né? Impedindo que passe moléculas ou pequenos íons, tá ok? Por ela. Então, é como se fosse uma tampa, né? Da membrana, principalmente na parte mais externa, né? Mais final da célula. Além disso, nós temos as junções aderentes. Se nós formos olhar aqui, as junções aderentes são formadas por filamentos de actina, permitindo, gente, a união entre as células, tá ok? Então, aqui nós observamos que as células ficam unidas umas às outras através das junções aderentes, mas não é as únicas junções que permitem essa aderência.
Os desmossomos também, eles promovem essa aderência, tá bom? Entre uma célula e outra. Além disso, servem também de ancoragem para os filamentos de proteínas do do citoesqueleto. Ancoragem para os filamentos proteicos do citoesqueleto, tá bom? Então, tanto as junções aderentes quanto os desmossomos, eles formam essa ancoragem. Uma é para os filamentos de actina, junção aderente, e outros para os filamentos intermediários do glicocálice. Jesus, eu quero falar glicocálice. Do citoesqueleto, tá? Citoesqueleto, perdão. Depois, nós temos, então, os hemidesmossomos, tá, gente? Os hemidesmossomos têm a mesma função dos desmossomos, só que em vez de ligar uma célula a outra, liga a lâmina basal, tá? Liga a célula à lâmina basal adjacente, né? Que é formado por tecido conjuntivo frouxo, né? É constituído por material intersticial, né? E oferece nutrição, né, oxigenação e tudo mais para aquele tecido adjacente, tá ok? Bom, gente, além disso, além das zonas oclusivas, a junção aderente, os desmossomos e hemidesmossomos que servem de união, nós temos as junções comunicantes. As junções comunicantes são muito importantes para aquele determinado grupo celular, porque são pequenos tubos proteicos que permitem a troca de pequenas moléculas, principalmente íons, entre uma célula e a outra, tá? É tipo como se fosse um contatinho, né, entre uma célula e outra para troca de material, tá bom? Bom, gente, além disso, a membrana plasmática, ela apresenta, então, uma permeabilidade específica para determinadas moléculas, tá bom? Formando, assim, diferentes mecanismos de transporte por ela, tá? Ou seja, gente, a capacidade de uma membrana de ser atravessada por algumas substâncias e não por outras define sua permeabilidade. Para vocês entenderem essa permeabilidade, as membranas foram classificadas, então, em 4 grupos, tá? Quando elas são permeáveis, permitindo a passagem do solvente e do soluto. Aqui, gente, por exemplo, alta permeabilidade de gases, tá? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, etanol, moléculas bem pequenas e também apolares, tá? Impermeável, quando não impede a passagem do soluto nem do solvente. Não, eu falei não impede, né? Não permite a passagem do soluto e nem do solvente, como, por exemplo, aqui, a membrana plasmática, ela é impermeável a alguns íons, sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloro, tá? E moléculas, então, polares e com cargas, e macromoléculas, como aminoácidos, ATPs, proteínas, polissacarídeos, ácidos nucleicos, né? Então, ela é impermeável, necessitando de proteínas de transporte para isso ou transporte ativo. Semipermeável, gente, é quando permite a passagem do solvente, mas não do soluto, tá? E a seletividade permeável permite a passagem do solvente de alguns tipos de solutos, tá ok? Então, gente, olha, se nós vamos considerar a membrana plasmática, ela pode ser classificada em todos esses tipos, de acordo com o soluto e o solvente que estamos abordando, tá bom? Então, elas podem ser altamente permeáveis, ter permeabilidade média a baixa ou sem nenhuma permeabilidade, né? E aí, gente, através dessa permeabilidade, então, seletiva, existem os transportes de membrana. E de acordo com suas necessidades energéticas, eles podem ser classificados, subclassificados, tá bom? Então, gente, quando os transportes de membrana não requerem energia, além do movimento celular, eles são classificados em difusão passiva. Essa difusão passiva, gente, ela pode ser simples ou facilitada. A difusão simples necessita apenas de molécula, não necessita de nenhuma
proteína nem nada, apenas que a molécula passe livremente pela bicamada lipídica, né? Principalmente gases, substâncias apolares, tá bom? Lipídicas, com propriedades lipossolúveis, tá ok? Já a difusão facilitada é aquela que também passa livremente. É importante lembrar que é livremente, mas a favor do gradiente de concentração de uma região mais concentrada para uma menos concentrada, tá? Mas, como as moléculas são maiores, elas necessitam, então, de uma proteína de membrana, tá? Então, também acontece a favor do gradiente de concentração, porém, utiliza proteínas de canais, tá? Proteínas de membrana, como seriam exemplos de glicose, aminoácido, alguns íons, né? Que necessitam, então, de proteínas de transporte para circular livremente entre as células, seguindo o gradiente de concentração. Depois, então, gente, tem aquele tipo de transporte que requer energia do ATP, da adenosina trifosfato, tá? Esse transporte, então, ele é classificado em ativo, quando ele também necessita de uma proteína de membrana, só que dessa maneira, só que diferente da difusão facilitada, ele vai contra o gradiente de concentração de uma região menos concentrada para uma mais concentrada, tá bom? E tem aqueles transportes que requerem energia na forma de ATP que utilizam membranas, como exocitose, fagocitose e endocitose, né? Então, todos esses processos vesiculares também necessitam de gastos energéticos. Só que, na aula de hoje, nós vamos trabalhar apenas com difusão passiva e transporte ativo, tá bom? Aí eu não incluí aqui o osmose, né? Mas a osmose é mais a passagem da água de acordo com a concentração do solvente, né? Do soluto, perdão. Tá? Mas também é uma difusão passiva. Em relação, gente, à difusão, então, passiva. Nós temos difusão simples, difusão facilitada e osmose como um grande grupo, tá? Então, gente, a difusão simples, ela apresenta características importantes. Por exemplo, a passagem, então, de partículas de um lugar de maior concentração para o de menor concentração. Ou seja, gente, a favor do gradiente de concentração que eu falei anteriormente. E normalmente tende a manter a estabelecer um equilíbrio entre essas moléculas, tá bom? É um processo lento, tá? Mas que a velocidade de fusão pelas membranas está muito relacionada à presença de alguns fatores, como o tamanho da molécula, a carga elétrica, polaridade, solubilidade, entre outros. Acontece, então, por exemplo, a passagem de água, de oxigênio, de gás carbônico, em velocidade muito lenta pela membrana plasmática, tá bom? Mas que essa velocidade depende muito de todas essas características que eu falei aqui para vocês, tá? É importante salientar que a difusão simples é a favor do gradiente de concentração de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada e que não necessitam, gente, de proteínas transportadoras. Então, elas atravessam as duas camadas lipídicas sem ajuda de proteínas. Um exemplo clássico, gente, seria as trocas gasosas entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos, tá? Nos alvéolos pulmonares, por exemplo, eu tenho uma alta concentração de oxigênio. Já nos capilares sanguíneos que vem sangue venoso, tem baixa concentração de oxigênio. Então, o oxigênio por difusão simples, ele passa do alvéolo para o capilar, de uma região mais concentrada para menos concentrada. E o CO2 do mesmo jeito. O CO2 ele está em grande concentração nos capilares. Quando chega nos alvéolos, então, quando esses capilares atingem o alvéolo, esse CO2 ele passa da região mais concentrada, que é o capilar, para os alvéolos, que é a menos concentrada. Então, eu tenho inversão da região mais concentrada para menos, para diferentes gases, né? Dessa forma, então, um capilar sanguíneo se enche de hemácias repletas de oxigênio, transmitindo assim um sangue oxigenado para todo o corpo e devolve o CO2, então,
para o ar atmosférico, né, através dos capilares, dos alvéolos, ok? A segunda forma de difusão passiva, gente, de transporte passivo, é a difusão facilitada, tá? A difusão facilitada também é a favor do gradiente de concentração, como eu falei para vocês, mas que necessitam de uma proteína transportadora, tá ok? Então, não tem gasto energético do mesmo jeito, porém, gente, ela tem umas pequenas diferenças, além da proteína transportadora, né, das permeases, elas apresentam pequenas diferenças em relação à velocidade, porque eu tenho uma característica de saturação dessas permeases, tá? Vamos considerar assim, eu tenho 50 permeases na membrana celular e chega 200 moléculas de glicose, tá? Conforme as 200 moléculas de glicose, as 50 primeiras, então, vão se ligando, as 50 primeiras moléculas de glicose vão se ligando às proteínas, a velocidade de difusão facilitada, ela é bastante rápida, mais rápida, inclusive, do que a difusão simples. Só que quando todas as 50 proteínas de canal, elas são lotadas, né, pela glicose, há uma saturação, né, dessas proteínas, mudando assim, gente, a velocidade, formando um platô de velocidade, né? Por quê? Porque todas as proteínas de transporte já estão carregadas, então ela não vai aumentar mais a velocidade, ok? Então, a velocidade da difusão, ela não é proporcional à concentração da substância. E sim, gente, a concentração das proteínas de transporte, as permeases, tá bom? Mas o princípio do transporte passivo é o mesmo, né? Sem gasto energético e a favor do gradiente de concentração, de uma região mais concentrada para uma menos concentrada, tá? Então, gente, olhem só, é importante salientar isso aqui, que a velocidade, então, de transporte da difusão facilitada, ela é maior do que a difusão simples, até um determinado momento, tá? Quando passa a ocorrer a saturação, então, das permeases, das moléculas transportadoras, estabilizando dessa forma a velocidade de transporte, tá? Ok? E aqui nós podemos observar até a comparação entre difusão simples e difusão facilitada, mediada por proteínas de canal ou por proteínas carreadoras, né? Proteínas de canal são aquelas que ficam sempre abertas, permitindo a passagem constante, e as proteínas carreadoras, elas precisam que a molécula primeiro se ligue a ela para permitir a passagem, tá? Ó, as permeases que participam da difusão facilitada podem ser proteínas de canais, que apresentam o canal por onde atravessam substâncias que têm tamanho e afinidade química, ou proteínas carreadoras, que capturam a substância em um dos meios celulares e liberam no outro, tá bom? Como eu falei anteriormente. Então, gente, aqui sempre a difusão facilitada quanto a difusão simples vai seguir o gradiente de concentração de uma região mais concentrada para uma menos concentrada, tá? Mas, como eu falei para vocês, o que define a diferença é a presença das permeases, tá bom? Das proteínas de canais, das proteínas, moléculas transportadoras. Depois, ainda em relação aos transporte, passivo, nós temos a osmose. Só que a osmose, gente, ela não é relacionada ao soluto, e sim o transporte de solvente, tá? Da água, de acordo com a concentração do soluto naquele determinado líquido, tá? Então, gente, a osmose é o transporte do solvente da água através da membrana, que é semipermeável, normalmente de um meio hipotônico, de um meio menos concentrado, para o meio hipertônico, mais concentrado de soluto. Ou seja, a água sempre vai sair do meio hipotônico, com menor concentração de soluto, para o meio hipertônico, com maior concentração de soluto, tá? E aí, essas soluções, elas podem ser classificadas em 3 grupos: isotônicas, hipertônicas e hipotônicas, de acordo com a concentração de soluto em si. As soluções isotônicas, gente, elas apresentam a mesma quantidade, então, de soluto em ambas
em ambos os locais. Então, digamos que aqui está a membrana plasmática, aqui está o meio extracelular e o meio intracelular. Então, ambos apresentam, os dois, né, apresentam a mesma concentração de soluto. Então, a água passa livremente entre a membrana, né, sem um gradiente de concentração, vamos considerar assim, né. Já as soluções hipertônicas, gente, normalmente, tá, a água, ela tende a sair, como é que eu posso falar? Ela tende a ir em direção ao solvente, né? Enrolei a fita. Nas soluções hipertônicas, normalmente, a água tende a ir em direção a esse meio, em direção ao meio com maior concentração de soluto, tá bom? Então, se o interior da célula tem menos soluto que o exterior, a água vai sair em maior quantidade para essa região extracelular, para o meio hipertônico. Já na solução hipotônica, né? Normalmente, gente, a água tende, né? Como a gente pode observar ali, como é que eu posso falar? A perder, né? Ela tende a sair desse meio hipotônico em direção ao hipertônico, né? Ou seja, se eu tenho aqui, né, uma solução hipotônica de moléculas roxinhas, né? Como nós estamos mostrando aqui, e no meio extracelular é hipertônico, então, ao contrário. Ai, Jesus amado. Tá, vamos lá, vamos reavaliar aqui. Nas soluções hipotônicas, né, normalmente a água tende a entrar em maior concentração, né, do que nas soluções hipertônicas, tá? E a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor quando for trabalhar dentro da célula, né, dentro da célula animal, dentro da célula vegetal, vocês vão considerar essa situação com maior facilidade, tá bom? Mas normalmente quando a célula é hipotônica, ela tende a receber grande quantidade de água, né? Como nós podemos observar aqui. Já na célula, quando o meio é hipertônico, né? Em relação à célula, ela tende a perder muita água. Então, gente, aí aqui nós temos a classificação, então, da osmose na célula animal, tá? A osmose na célula animal, dependendo da célula, né, pode provocar alterações na sua forma, inclusive até causar destruição da mesma, tá bom? Então, aqui nós conseguimos observar muito bem a diferença de uma meio isotônico, hipotônico e hipertônico. Então, quando o meio extracelular ele tem a concentração de soluto na mesma carga, né, na mesma quantidade que o meio intracelular, a entrada de água acontece da mesma maneira que a saída, né? Um exemplo aqui seria as hemácias no plasma sanguíneo em solução salina de 0,9%, que é a mesma concentração, então, do plasma sanguíneo, tá bom? Já no meio hipotônico, quando a solução tem baixa concentração de soluto, o que acontece, gente? Normalmente, o interior da célula é mais concentrado de soluto. Então, a água tende a entrar, ser atraída para o meio hipertônico. Sempre, né? A água atraída, ela sai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Como a hemácia ela é hipertônica perante ao meio extracelular hipotônico, a água tende a entrar para dentro da célula, tá bom? Acho que era isso que eu queria falar no slide anterior, mas me embaranei. Então, dessa forma, a célula vai aumentando, aumentando, aumentando de tamanho até sofrer lise celular, destruição da membrana, ela se romper, ela inchar tanto que estoura, né? Ou seja, sofre lise celular. Já quando a meio extracelular ele é hipertônico, ele tem maior concentração de soluto do que a própria célula, né? A água tende a sair da célula. Por quê? Porque ela sai de uma região hipotônica para uma região hipertônica, e agora o meio extracelular é hipertônico. Dessa forma, a hemácia, a célula tende a murchar, né? Perder água, vai murchando, 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 caracterizando assim
Então, uma hemácia crenada, uma crenação da célula. É normalmente o que acontece quando a gente trabalha muito com água, né? As mãos da gente fica tudo enrugada. Por quê? Porque o meio extracelular é hipertônico perante a célula, tá? Bom, gente, tem mecanismos de defesas, tá bom? Por exemplo, os protozoários de água doce, eles apresentam esses vacúolos pulsáteis aqui, que parecem muito uma pequena estrela, que por ter uma concentração de partículas inferior ao meio intracelular, ele acaba recebendo muita água, ou seja, o meio extracelular ele é hipotônico perante ao protozoário. Para manter então a sua forma, esse protozoário tem esse vacúolo pulsátil ou contrático e acaba expulsando a água para o meio extracelular novamente. Outra característica importante é que alimentos, ou quando estão muito salgados ou muito doces, eles então apresentam maior tempo de conservação. Por quê? Porque esses alimentos são desidratados, eles perdem água, dificultando assim que os organismos, as bactérias e os fungos principalmente se proliferem, né? Então aumentando o tempo de conservação. Bom, gente, por outro lado, a osmose em célula vegetal, tá? Ela tem uma característica diferente, por quê? Porque normalmente, né, porque a célula apresenta a parede celular, né, rica em celulose que impede, por exemplo, que ela sofra as mudanças de forma. O que mais acontece é que o vacúolo, então, de água, de retenção de água, sofra as mudanças, mas a forma da célula ainda é a mesma. E essa osmose na célula vegetal é muito importante. Por quê? Porque é um mecanismo, gente, de retirada de água do solo ou do meio aquático, né? Para a planta, tá bom? Fazendo com que, então, a planta receba a água, ou seja, ela é hipertônica perante ao meio, né? Então, ela acaba atraindo a água, fazendo dessa forma com que a água possa ser distribuída para toda a planta, né? Então, gente, o sistema de raízes do vegetal deve ter uma concentração maior, como eu falei, hipertônica, em relação ao meio externo, ou seja, o solo, o meio aquático ou algum vaso de planta também, que é mais hipotônico, permitindo assim que ela ganhe água continuamente e distribua essa água, tá? Por sua vez, né, a presença, como eu falei, da parede celular rica em celulose nos vegetais impede a lise celular, tá bom? Oferecendo assim uma proteção osmótica à célula, tá? Por isso, gente, por isso que as células vegetais se comportam de maneira diferente em relação à osmose das células animais. Então, por exemplo, no meio isotônico, gente, ou seja, que a concentração de soluto ela é igual tanto o meio intra quanto o meio extracelular, as células ficam flácidas, ou seja, elas entram em equilíbrio osmótico com o meio externo, né? Então, elas circulam a água de maneira idêntica à célula animal. Porém, na célula, perdão, no meio hipotônico, quando o meio extracelular é hipotônico e o intracelular é hipertônico, elas se tornam túrgidas, de tamanho normal. Por quê, gente? Porque ela vai tender a receber muita água do mesmo jeito, só que a parede celular ela vai formar uma força, né? Impedindo que a célula sofra mudanças, aumente de tamanho e estoure. Então, essa força da parede celular vai fazer com que a água que está entrando em grande quantidade, ela seja extravasada, né? Ela seja liberada, tornando assim a célula túrgida de tamanho normal. Por exemplo, não. Por quê? Porque a força de entrada e de saída da água serão igualadas depois que o vacúolo, né, ficar completamente repleto de água, né, por causa do meio hipotônico e aqui hipertônico, e aí a membrana celular ela vai então fornecer uma força contrária à osmose, né, fazendo com que a equivalência de entrada e saída de água aconteça, tá bom? Já o meio hipertônico, quando
o meio extracelular é mais rico em soluto que o meio intracelular, a célula fica plasmolizada, ou seja, a célula perde água, né? Ela perde água para o meio extracelular, porém ela não muda de célula, não muda de tamanho, não muda de forma por causa da parede celular, tá bom? Mas a retração da membrana plasmática acontece do mesmo jeito, tá ok? Mas ela não fica crenada, tá bom? Por último, gente, nós temos o transporte ativo, que é um transporte contra o gradiente de concentração de uma região mais concentrada, perdão, de uma região menos concentrada para uma mais concentrada, normalmente com gasto energético, né? E também com auxílio de proteínas de transporte. Um exemplo clássico de transporte ativo é a bomba sódio-potássio, que inclusive o livro de vocês tem esse esquema maravilhoso que eu vou passar para vocês. Vamos lá. A bomba sódio-potássio, gente, ela carrega os íons sódio do meio intracelular para o meio extracelular, onde o sódio é muito mais concentrado no meio extracelular, e transfere o potássio do meio extracelular para o meio intracelular, onde o potássio é muito mais concentrado no meio intracelular, necessitando assim gasto energético para esse transporte. Como é que acontece, gente? Vamos lá. A bomba de sódio e potássio é uma proteína de membrana, tá aí tudo bem, que tem locais onde os íons sódio são ligados. Observem aqui, ó, 3 locais. Então, ela está aberta para o meio intracelular e os sódios se ligam aqui. Quando os sódios se ligam aqui, vem uma molécula de ATP e fornece energia, permitindo que ela se feche do meio intracelular e se abra para o meio extracelular, tá bom? Ao se liberar, então, abrir para o meio extracelular, permite que libere os íons sódio, né? E o potássio, então, possa entrar também em locais específicos nessa proteína de transporte, fazendo com que, então, depois de carregado o potássio, de todos os locais estarem carregados de potássio, a proteína de transporte novamente volte à sua conformação estrutural original, devolvendo o potássio para o meio intracelular. Ou seja, acontece contra o gradiente de concentração, de um local menos concentrado para um mais concentrado, tá bom? Bom, gente, para finalizar então, só para destacar aqui as aquaporinas, que são canais proteicos, né, que facilitam o trânsito de água pela membrana. É importante, mesmo que a água atravesse a membrana plasmática, esses canais de porina permitem um fluxo muito maior, né, porque eles têm, ela permite, então, esse fluxo de uma maneira, como eu falei, muito mais rápida, tá, da água, do que aconteceria pela membrana plasmática, que o transporte passivo, a gente sabe, difusão simples é muito lenta, tá bom? Ok? Então, gente, era isso que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Nós já estamos estourando o nosso tempo. Então, qualquer dúvida, qualquer informação que gostariam de conversar, podem mandar no grupo que estarei à disposição, tá?